Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre operações com arcos, tá? Operações com arcos e a gente vai falar da tão comentada lei dos senos e cossenos, ok? Então, nós vamos começar aqui para falar que quando a gente não tem ângulos, né? Vamos começar com a lei dos senos, tá? Dos senos, dos cossenos. Mas eu queria que vocês entendessem que é usada a lei dos senos e dos cossenos justamente quando não há a presença de triângulos retângulos de triângulos retângulos. E no caso do seno, então, quando não há presença, tem ângulos, né? O ângulo qualquer, seja ele isósceles ou equilátero ou diferente, com os lados diferentes, nós vamos ter triângulos, nós vamos aplicar a lei dos senos ou lei dos cossenos. Mas quando a gente aplica a lei dos senos? Quando você tiver mais conhecimento dos lados, mais lados que ângulos, tá? E o seno, a lei dos senos é o contrário. Quando você souber mais ângulos do que lado, você aplica a lei dos senos. Que ângulos, tá? Então, vamos aqui, ângulos, lados. Os lados vão se sobrepor aos ângulos, nesse caso, tá? Então, quando vamos desenhar aqui um ângulo, um triângulo, o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Então, nós vamos ter aqui lado A, lado C, lado B, tá? Esse ângulo aqui é o ângulo alfa, aqui é o ângulo teta e aqui é o ângulo beta, tá? Como a gente vai fazer aqui? A lei dos cossenos, ela se dá pela seguinte forma. Eu vou até fazer aqui de vermelho, tá? Ela vai ser o lado, por exemplo, aqui, A ao quadrado, vai ser igual ao Teorema de Pitágoras aqui no começo, tá? E igualando a soma dos lados opostos a esse lado, tá? De A. Então, vai ser, os lados opostos é B e C, no caso aqui. Então, nós vamos ter a soma dos lados ao quadrado. Então, vamos ter B ao quadrado mais C ao quadrado, tá? Teorema de Pitágoras aqui, basicamente. Aí, nós vamos diminuir, tá? Diminuir esse teorema de Pitágoras pelo o dobro da multiplicação desses lados opostos ao ângulo que a gente quer saber, tá? Ou seja, dobro de B vezes C. Com isso, nós vamos multiplicar também por cos do ângulo oposto, tá? O ângulo oposto ao lado B, aqui, ó, apontar para cá. Então, vai ser o ângulo alfa, tá? O ângulo alfa. Então, essa é a nossa fórmula da lei dos cossenos. Ao mesmo tempo que nós vamos ter outras variações dessa fórmula, como, por exemplo, aqui, vou fazer de vermelho, como, por exemplo, lado B. Se a gente pegar o lado B ao quadrado, aqui nós apontamos para o ângulo oposto ao lado A, vai ser igual a ao quadrado, né? Os lados adjacentes, C ao quadrado menos 2 vezes A vezes C vezes cosseno do ângulo oposto, que no caso, B beta, tá? Temos beta aqui.
Ao mesmo tempo que temos c ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado, menos 2 vezes a vezes b, vezes o cosseno do ângulo oposto. Ângulo oposto a b é beta, ângulo oposto a c é teta, né? Então, o oposto a c é teta. Então, nós temos essas três variações aqui da lei dos cossenos, ok? Lei dos cossenos. Certinho? Então, a lei dos cossenos vai se dar por o lado ao quadrado igual a pela soma dos quadrados dos lados tá? Menos abatido aí pelo o dobro da multiplicação dos dois lados adjacentes a A, multiplicado ainda pelo cosseno do ângulo oposto ao lado, que se você está querendo saber, que no caso é o A aqui, por exemplo, certo? Essa é a lei dos cossenos, certo? Além da lei dos senos, nós vamos ter também a lei dos senos, né? Além da lei dos cossenos, vamos ter a lei dos senos, certo? E quando a gente usa a lei dos senos, a formulazinha da lei dos senos? Quando tiver um ângulo qualquer, que não seja retangular, qualquer, e quando tiver mais ângulos que lados. Mais ângulos que lados, tá? Então, como é que vai se dar a lei dos cossenos? Inicialmente, nós vamos ter aqui uma circunferência, tá? Vamos colocar a circunferência no meio de novo. E esse triângulo, ele vai estar inscrito, né? Vai estar dentro dessa circunferência. Esse triângulo vai estar inscrito nessa circunferência. Aqui nós vamos ter o ponto A, o ponto B, o ponto C, assim como vamos ter o lado A, lado B, lado C e os ângulos, né? Ângulos alfa, ângulos beta e ângulos teta, tá? Assim como na outra, só que aqui nós vamos ter aqui que esse triângulo vai estar inscrito na circunferência, tá? E vai ter uma relação, outra coisa, tá? Relação de proporcionalidade. Proporcionalidade. E, consequentemente, uma relação de proporcionalidade. Ou relação de proporcionalidade, consequentemente, uma constante de proporcionalidade. E quem vai ser essa constante de proporcionalidade? Ela é justamente aqui é um círculo, né? Então, vamos ter aqui que a medida que leva desse círculo até o outro ponto aqui é o raio. Raio, né? Então, a constante de proporcionalidade vai ser 2 vezes esse raio, tá? Então, a gente vai fazer a fórmula e vai igualar a 2 vezes esse raio. Então, a lei de senos vai ser posta como o lado A sendo o inverso do seno
de alfa, tá? Lado A aqui, cadê? Lado A, sendo o inverso do seno do alfa. Lado B, que é o inverso desse ângulo oposto a ele, né? Seno de beta, que é igual proporcionalidade, tá? C, que é o mesmo seno inverso do seno de θ. Isso tudo é igual a constante de proporcionalidade, que é igual a 2R, 2 vezes o raio. Então, essa é a nova fórmula aqui que nós temos, tá? B 2R, certo? Essa é a nossa lei dos senos, ok? A partir do momento que a gente tem aqui à disposição essas fórmulas de lei dos senos e lei dos cossenos, a gente pode fazer as relações, as operações com os arcos, tá? Operações com arcos, certo? Aqui é que vai estar a aula em si. Então, a gente falou de lei de cosseno, lei de seno, justamente para adentrar as operações com os arcos, tá? Então, primeiramente, nós temos o seno, né? A soma, seno, soma e subtração. E subtração. Então, primeiramente, nós temos aqui a fórmula para somar arcos, né? Equivalentes aí a senos, né? Seno da soma de dois ângulos, certo? Então, como que a gente vai ter aqui? Então, aqui nós vamos ter, por exemplo, a soma, né? A soma e a subtração de cosseno. Então, aqui nós vamos ter que a fórmula, por exemplo, o seno de A mais B será igual ao seno de A, tá? Do lado A, multiplicado pelo cosseno de B, mas, vou destacar o mas, porque é aqui que tá a soma, tá? O seno de B vezes o cosseno de A, tá? Essa aqui é a nossa primeira formulazinha. Lembrando, em relação às operações dos arcos, tá? Lembrando que aqui é soma, tá? A subtração vai ser parecida. Menos, só que a gente é a mesma coisa, só que a gente vai diminuir. Seno de B vezes cosseno de B, de A. Então, aqui nós temos a segunda fórmula de operação, tá? Qual é a próxima, né? A gente vai lembrar disso aqui como? Só para colocar aqui. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Seno de A mais B, seno de A vezes cos de B, mais seno de B vezes cos de A. Só seguir a rima, né? O ritmo aqui, tá? Pra gente lembrar da operação de soma e multiplicação e diminuição, né? Subtração de senos, tá? O próximo que nós temos, além do seno, nós temos o cosseno. Cosseno, soma e subtração também. Será que tem multiplicação e divisão de arcos? Interessante, será?
Então, nós vamos ter também cosseno, soma e subtração, tá? Então, nós vamos ter aqui soma, tá? A soma vai ser soma de cosseno. Então, nós vamos ter aqui cosseno de A mais B vai ser igual a cosseno de A vezes cosseno de novo, ó, diferente de B, menos, porque aqui em cosseno a gente vai trocar. Troca, troca, e vai ser seno de A vezes seno de B, tá? Essa aqui é a nossa primeira formulazinha de cosseno. Operação com arcos, né? Utilizando a soma de cosseno, tá? E como vai ser a subtração? Subtração vai se dar por cosseno de A menos B, tá? Será igual a cosseno de A vezes cosseno de B. Lembra que aqui nós trocamos, né? Subtração vai para soma. Seno, colocar aqui embaixo, seno de A vezes seno de B, tá? Essa aqui é a nossa próxima formulazinha, tá? Que nós já falamos de soma, subtração, soma, subtração. Então, como que a gente vai implantar isso na nossa cabeça? Coça, coça, troca, senta, senta. Que loucura, hein? Então, vamos internalizar isso daqui, tá? Aqui e aqui. O próximo que nós temos será a tangente. Tangente também tem subtração e adição. Soma e adição. Soma e subtração. Certo? Como é que vai ser a tangente, né? Tangente. Tangente. Soma e subtração. Primeiro, nós vamos ter a soma, né? Soma. Como é a soma de tangentes aí desse arco? A tangente de A mais B será igual a tangente de A mais a tangente de B dividido por 1 menos tangente de A mais tangente de B. Ou seja, nós temos aqui valores é igual, né? Mas não, multiplicado, tá? Até colocar aqui, senão a gente confunde. Mas e multiplica, certo? Então, essa aqui é a fórmula de tangente, da soma de tangente. O próximo que nós temos é a subtração. Subtração. Vou colocar aqui. A subtração vai ser a mesma coisa, só que em vez de somarmos, nós vamos subtrair. Então, aqui nós vamos ter tangente de A menos tangente de B, menos B, né? A menos B, igual a tangente de A menos tangente de B dividido por 1 menos tangente de A multiplicado por tangente de B, certo? Essa aqui é a nossa formulazinha, menos e multiplica, tá? Para subtração de tangentes, certo? Como que a gente vai aprender e internalizar essa formulazinha de somas? É tangente
Tem gente que ama. Tá? Tem gente que ama, mas né? Soma aqui, ó. E soma aqui o A. Vou até sublinhar aqui pra gente. Tem gente que ama e mais. Tem gente que beija. Beija. B. Vírgula. Tem gente que ama. Tem gente que ama. Esse I aqui não é I, é mas. Tá? Mas, a gente lembra de mais. É o mais de porém, mas a gente lembra de mais somado. Tem gente que ama, mas tem gente que beija. E aqui é tem gente que ama e que é o I na matemática é multiplicação. Então a gente lembra que tem gente que beija, tá? Então aí essa nossa tentativa aí de tentar internalizar esse conteúdo, tá certo? Então, a próxima questão que nós temos é a questão, vou colocar aqui bem apertado, é da operação com arco, quando tem arco duplo, tá? Arco duplo. Então, aqui nós vamos ter para seno, tá? Seno de um arco duplo. O arco duplo é quando o valor de um lado, do lado A e o lado B são os mesmos, tá? Então, A praticamente é igual a B, ou seja, A igual a A. Então, vamos ter 2A, dois lados iguais. Então, nesse caso aqui, nós pegamos o ângulo de A mais B, que vai ser A vai ser B vai ser A, então é A mais A, tá? E vai ficar seno de A, né, pela fórmula aqui do seno, seno de A vezes cosseno de A mais seno de A vezes cosseno de A, tudo A. Ou seja, a gente pode reduzir isso daqui e vai ficar 2 vezes seno de A, não alfa, tá? Não alfa, seno de A, vezes cosseno de A, tá? Essa é a fórmula. Essa é a grande fórmula aqui, ok? Outra questão é referente ao cosseno, tá? De arcos duplos, O cosseno, nós temos aí a fórmula, aqui, ó, lembre, A e B tem o mesmo valor de A. Então, A é igual a A, tá? A é igual a B. Então, nós temos aqui o cosseno de A mais A vai ser igual cosseno de A vezes cosseno de A menos seno de A vezes seno de A. Ou seja, isso tudo vai ficar igual a cosseno ao quadrado de A menos seno. É o seno que é ao quadrado, viu? De A, certo? Então, vou colocar aqui que essa aqui é uma nova fórmula, né? Essa é uma fórmula, essa é outra fórmula de arcos, a soma de arcos duplos, tá? Então, essa aqui é a outra fórmula de achar cosseno de arcos duplos. E nós vamos ter também a tangente de A mais tangente de A. Vai ser igual a fórmula, né? Tangente de A mais tangente de B menos tangente de A vezes tangente de B. Então, tangente de A vezes tangente de A, tangente de A, tangente de A. Como é que vai ficar essa fórmula? Nada mais, nada menos que colocar de vermelho, né? 2 vezes tangente de A, vou simplificar essa fórmula, né? Dividido por 1 menos tangente
de A ao quadrado, tá? A ao quadrado. Porque não sei se tá vendo, dá pra ver se é ao quadrado aqui, vou colocar ao quadrado. Então, essa é a fórmula de arcos duplos para tangente, ok? Essa é a fórmula de arcos duplos para tangente. Então, nós vamos ter as três formulinhas de arcos duplos. Lembrando que aqui, ó, A mais A, quando nesse caso A foi igual a A foi igual a B ou igual a C, tá? Nós vamos ter esse tipo de redução das fórmulas, ok? Então, essa é a nossa aula de hoje. Muito obrigada e até a próxima.